Boa tarde para você. Outra morte aconteceu, só que esta em Itapoá. Investigação que já começou. O que se sabe dessa história, Bambassi? A mesma dúvida que a Polícia Civil aqui de Joinville tem em relação à morte no Jardim Paraíso, a Polícia Civil de Itapoá tem sobre a morte lá na cidade do litoral norte catarinense. Boa tarde a você, boa tarde também a quem nos acompanha na sua Tribuna do Povo. Um homem de 63 anos é encontrado quase sem vida pela Polícia Militar após um acionamento. E por que esse homem foi atacado? Tiros na cabeça, Matheus Furlan. 3 criminosos, segundo a vizinhança, chegaram no local, na casa desse homem, que é uma pequena casa que fica perto de um rio no bairro Barra do Saí. O Juliano Macelar, inclusive, nosso cinegrafista que mora em Itapoá, sabe muito bem do que eu estou falando. Os 3 criminosos chegaram em uma embarcação pelo rio, foram até a casa do homem de 63 anos e aí a queima-roupa realizaram disparos. O homem não teve nem chance de se defender, não teve como fugir da própria casa, escapar deste crime. Esses homens foram lá, fizeram os disparos na região da cabeça do idoso. O idoso foi encontrado pela Polícia Militar depois no colchão. Os criminosos fugiram por essa embarcação e não foram vistos mais pela vizinhança. A Polícia Militar fez algumas rondas na região de Itapoá, principalmente no bairro Barra do Saí, mas não conseguiram encontrar esses criminosos. As testemunhas até passaram as características dos homens que agiram neste crime, mas não foi possível localizá-los. A informação foi passada para a Polícia Civil, que agora abriu um inquérito para poder investigar este caso, entender quem são as pessoas envolvidas nesse crime e por que elas mataram o homem de 63 anos. Com o que esse homem estava envolvido? Qual a razão de uma morte tão cruel? E fica claro para a Polícia Civil que a ação dos 3 criminosos foi de execução. Eles agiram para matar, afinal, não levaram nada da casa. Não tem como classificar isso como um latrocínio, por exemplo. Foi uma execução. Agora, a Polícia Civil vai reunir depoimentos, vai colher informações importantes, entender tudo sobre o relacionamento deste homem com a vizinhança, com as pessoas com quem ele tinha um ciclo de amizade, para poder desenhar este caso e saber quem são as pessoas, quem poderiam ser essas pessoas que mataram o idoso de 63 anos. Um trabalhão que a Polícia Civil vai ter em Itapoá para investigar esse caso, desvendá-lo e saber todas as informações. Viu, Matheus Furlan? Eu volto com você. Valeu, Bambassi. Obrigado. Realmente, a polícia está trabalhando pra caramba nos últimos dias, hein? Tanto aqui em Joinville quanto na região, Barra do Sul, agora Itapoá. Olha, a gente tem noticiado aqui com uma certa frequência vários crimes de atentado contra a vida e muitas execuções que aconteceram. Agora, de repente, percebeu? Percebeu que de um tempo para cá as coisas estavam quietas e agora, repentinamente, começa a surgir vários crimes muito parecidos. O que aconteceu no Jardim Paraíso no final de semana é muito estranho, porque foram 2 mortes muito próximas com o mesmo modo de operação. 2 sujeitos em uma motocicleta que atiraram. Nós temos uma terceira pessoa morta no Jardim Paraíso, hoje pela manhã, uma mulher de 25 anos. Tem o caso do esquartejamento que aconteceu em Barra do Sul, que a polícia ainda não sabe datar quando é que essas mortes aconteceram, mas foram descobertas no final de semana. A morte do idoso que o Bambassi trouxe para a gente agora e outros tantos casos de pessoas que sofreram tentativas, chegaram a ser até atingidas, mas que não morreram. Então, assim, o maior desafio da divisão de homicídios agora, a delegacia, é o seguinte: é saber a relação que essas pessoas tinham entre si ou não e saber se tem relação entre o modo de operação em que esses crimes estão acontecendo, a mando de quem. Porque existe sim uma possibilidade de ter pelo menos uma coligação. É um baita de um quebra-cabeça. Não é tão simples assim. Então, assim, a gente continua acompanhando o desenrolar das investigações. Vamos ver se essa semana a gente consegue conversar com o delegado Dr. Dirceu Augusto, responsável pela Delegacia de Homicídios aqui da nossa competente Polícia Civil, para saber se já se tem um norte, um posicionamento por parte da polícia diante das investigações que estão em curso.